Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente faça o nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 62, dia 23 de outubro de 2023. Hoje nós vamos estudar dentro do capítulo 15º, Os Milagres do Evangelho. Nós vamos falar da multiplicação dos pães, o levedo dos fariseus, o pão do céu e a tentação de Jesus. Lembrando sempre que Kardec tinha uma preocupação muito grande quando ele se referia aos milagres do Evangelho, para que fosse entendido como algo que era possível, algo que realmente pode ser explicado de maneira lógica, já que ele sempre colocou isso na doutrina espírita, que não tem nada de excepcional, tudo pode ser explicado de acordo com a ciência, de acordo com o conhecimento que a gente tem através das leis desse mundo espiritual, né? Então vamos lá. A gente vai começar agora, a gente começa agora o nosso estudo, então. Então, o item é de número 48 até o 55. Então, começando com a multiplicação dos pães, item 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que alimenta o escárnio dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de lhe sondar o sentido alegórico, esses últimos viram apenas um conto pueril, um conto infantil. Mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato algo sob uma forma diferente da comum, uma parábola comparando a nutrição espiritual da alma com a nutrição do corpo. Então, Kardec começa comentando que o Espiritismo sempre sofreu do escárnio dos incrédulos, né? Então, aqueles que eram contra a doutrina espírita, aqueles que não tinham, que não davam crédito, né, para o espiritismo, então estava sempre buscando uma maneira de ridicularizar, de diminuir isso, né, esse conhecimento, sem se dar ao trabalho de buscar o conhecimento. Porque quando a gente deseja combater alguma coisa, a gente tem que se munir do conhecimento sobre ela. Então, não adianta chegar e só porque não acha correto ou porque acha que não é essa a realidade. Então, esse achismo não significa, não é argumento suficiente para que possa entrar numa discussão de realmente no mesmo nível, altura. Então, sempre que alguém tiver que fazer algum combate, alguma ideia, alguma coisa, tem que estar lastreado pelo conhecimento daquilo. Não adianta. Senão, realmente, a pessoa vai estar lastreado na falta de conhecimento, né? Então, mas pessoas sérias viram nisso como ele fala aqui, nutrição espiritual e não a nutrição física, essa de se alimentar com algo material. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um efeito material, sem para isso recorrer ao prodígio. Então, Jesus não precisaria produzir pão para poder matar a fome daquelas pessoas, né? Então, ele está falando desse efeito material a partir de uma causa, né? De uma ação espiritual. Ora, os que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de o entender. Então, imagina aquela multidão que seguia Jesus. Eles buscavam realmente explicações e entendimento para a realidade deles. Hoje é assim ainda. Quantas pessoas não querem a solução, não querem o entendimento dos seus problemas? Então, vão atrás, e muita gente vai atrás até de pessoas menos esclarecidas ou aproveitadoras, né? Então, naquela época não era diferente. Então, iam atrás de Jesus para
ter o entendimento, né? Não há, pois, nada de espantoso em que, fascinados por sua fala, e talvez também pela sua poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não tivesse tido a necessidade material de comer. Então, podia ser que, sob aquela ação que Jesus exercia sobre eles, eles podiam ter passado batido aí essa necessidade do alimento, né? Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo em linguagem figurada que lhe era habitual, admitindo que levassem alguns pães que estes bastariam para satisfazer a multidão. Então, quando Jesus orientou os discípulos, ele estava falando na linguagem que deveria ser, mas como a gente vai ver mais adiante, não era uma linguagem fácil de conhecer, porque ela era sutil. Então, admitindo que levasse alguns pães, que estes bastariam para satisfazer a multidão. Ao mesmo tempo, deu a eles uma lição: dai-lhe vós mesmos de comer, disse. Ensinava-os que também poderiam alimentar por meio da palavra. Então, o entendimento de Kardec, que é o que ele está passando para a gente, é que Jesus não estava se referindo ao pão material, mas sim a esse entendimento, ao pão espiritual. Assim, ao lado do senso alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico, material, físico, muito conhecido. O prodígio desse caso está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de lhe fazer esquecer de comer. Isso é uma coisa que que a gente pode acontecer com a gente. Há uma distração do estômago focado, né, mudado para uma outra coisa. Então, pode haver isso, né? Então, era nisso que Kardec estava baseado para poder fazer esse comentário, né, essa explicação. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado uma alegoria. E aí ele vai mais adiante, dá dois casos que explica isso. Ó. Essa explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. Então, para que Kardec formasse esse tipo de explicação, ele tinha que estar baseado em alguma coisa. Então, essas duas passagens vão dar o subsídio para que ele possa explicar, para que a gente possa entender o que ele queria dizer. Então, o levedo dos fariseus, ou lévido, né, que também é a mesma coisa, mas como tá faltando aí o circunflexo, então, o levedo dos fariseus, que é o fermento, né, aquilo que faz com que a massa, aquele fermento biológico, né, que faz com que a massa cresça. Então, o fermento, o levedo dos fariseus. Então, é o item número 49 agora. Ora, seus discípulos, estando passado para o lado de lá do lago, que atravessou o lago, né, o mar, né, Tiberíades, tinham se esquecido de pegar os pães. Jesus lhes disse: tendes atenção de vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si: é porque nós não trouxemos nenhum pão. Então, eles estavam vendo tudo da forma material. E aí, Jesus prossegue dizendo: o que Jesus, sabendo, disse-lhes: homens de pouca fé, por que falais entre vós de que não haveis trazido nenhum pão? Então, de novo, ele está se referindo ao pão material. Por que vocês estão falando isso? Porque não trouxeram nenhum pão? Não compreendeis nunca e não vos lembrais nunca que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens? E quanto vos sobrou na cesta? E que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens?
E quanto tereis levado no cesto? Como não compreendeis que esse pão não é o pão de que vos falei, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que ele não tinha dito para guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então era isso que ele estava querendo dizer. Ele falou, não vão atrás disso que os fariseus e dos saduceus estão propondo, estão dizendo. Vocês têm que se guardar disso. Como quem diz, prestem atenção na minha palavra. E mais tarde nós vamos ver isso aí, ao longo dessas duas passagens, a gente vai ver isso, né? O pão do céu. Então, é de número 50. No dia seguinte, o povo que permanecia do outro lado do mar notou que não havia existido nenhum outro barco e que Jesus sequer entrara nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. E como depois chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, os havia alimentado com 5 pães, e reconheceram, enfim, que Jesus não estivera lá, nem seus discípulos entraram nesses barcos, e vieram a Cafarnaum procurar Jesus. E, tendo-o encontrado do lado de lá do mar, disseram-lhe, Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu, em verdade, eu vos digo, vós me procurais não à causa dos milagres que tivestes visto, mas porque vos dei pão a comer e ficastes fartos. Trabalhai não para ter a nutrição que perece, a nutrição que se estraga, ou que desaparece, né? Mas aquela que permanece pela vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que Deus, o Pai, imprimiu sua chancela e seu caráter. Então ele está dizendo aí que não é esse pão físico, pão material que alimenta, porque aquilo perece. Comeu, depois, mais tarde, vai sentir fome novamente, né? Mas esse conhecimento que vai para a eternidade, é isso que Jesus está propondo, é isso que ele está oferecendo, porque Deus colocou sua chancela e seu caráter, ou seja, são verdades que vêm de Deus, Deus o Pai, como ele se refere. Eles lhe disseram, né, os discípulos, que faremos nós para fazer obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é que credes em que ele enviou, ou seja, crer em Jesus, porque através dele é que vão ver essas obras. Eles lhes disseram, qual milagre, pois, fareis a fim de que, vendo, nós acreditemos em vós? Que fareis de extraordinário? Então, é aquela coisa de querer a prova física das coisas. Então, nem tudo a gente pode comprovar e nem tudo a gente pode ter essa prova. Não precisa. A fé pode levar as pessoas a terem a comprovação, o entendimento, a aceitação daquilo. Então, os discípulos pediam um milagre, né? O que você pode fazer? Exatamente como os fariseus faziam, né? Queriam milagres para ter essa crença, queriam uma comprovação, né? Nossos pais comeram maná do deserto. Os pais, no caso, os hebreus, né? Ao atravessar o deserto, liderados por Moisés, então o maná vinha do céu, né? Que era outra alegoria também, né? Então, nossos pais comeram maná do deserto, conforme o que está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes, em verdade, eu vos digo, Moisés nunca vos deu o pão do céu,
mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, de novo, ele está falando que não era exatamente o pão material que descia do céu, mas sim esse conhecimento, esse verdadeiro pão do céu, né? Essas orientações. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então, é a maneira alegórica de falar. Desceu, caiu o maná dos céus no deserto. Eles lhe disseram, então, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que acreditar em mim jamais terá sede. Mas eu vos tenho dito, vós me tendes visto e nunca acreditais. Então, apesar de tudo que Jesus fazia, apesar de tudo que ele dizia, tudo que ele pregava, que ele ensinava, ainda assim não acreditavam nele. Vira e mexe tinham dúvidas. Então, Jesus realmente é por onde nós temos que seguir, que passar. É através dele que nós vamos ter a nossa evolução. Então, tudo aquilo que ele fala no Evangelho, que ele nos deixou dos exemplos, né? Aquilo tudo é que conta, aquilo tudo que realmente é importante para que a gente possa seguir adiante. A lei, as leis dos homens, nós temos que estar subordinados, mas a atitude dos homens não é a mais correta. Não é essa que vai nos levar para a felicidade, mas sim o que Jesus nos ensinou, o que Jesus tem nos ensinado ao longo de tanto tempo, quase 2000 anos, né? Porque os evangelhos vieram depois, mas o entendimento, tudo, a palavra, né, era passada, tudo aquilo que Jesus passou, que ele ensinou, era passada pelos cristãos daquela época, os cristãos primitivos, né? Então, seguindo, em verdade eu vos digo, aquele que acreditar em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Mas eis aqui o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o coma não morra nunca. É interessante a maneira com que ele coloca. É uma forma, assim, alegórica de falar sobre a eternidade, sobre a gente percorrer um caminho reto para que a gente vá rumo à nossa felicidade, nossa evolução, nosso crescimento espiritual, né, a nossa transformação moral. Então, é ele que está dando a demonstração de tudo isso. Ele que está nos orientando, nos conduzindo a isso, né? A de número 50, o item número 51, na primeira passagem, Jesus, lembrando o efeito produzido anteriormente, dá claramente a entender que nunca tratou de pão material, senão a comparação que ele estabeleceu com o levedo estaria sem objetivo. Então, tudo tinha realmente que ter uma lógica, né? Nunca compreendeis ainda, disse ele, e não lembrais nunca que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens e que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? Como não compreendeis nunca que não é do pão que vos falava quando vos disse para vos preservardes do levedo dos fariseus? Então, aqui ele está explicando melhor, que ele não está falando do pão, ele não está falando do pão multiplicado, o que poderia multiplicar, o que deveria multiplicar para matar a fome física, fisiológica das pessoas, mas sim o pão do conhecimento, o pão da palavra dele, né? E quanto ao levedo, esse é o que deveria ser evitado, porque vinha dos fariseus. Essa comparação não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. Então, seria conflitante.
Então, por isso que realmente ele não falava do pão material. O fato fora bastante extraordinário em si próprio para ter atingido a imaginação de seus discípulos, que, entretanto, não pareciam se lembrar disso. Então, dava a impressão que eles achavam que era pão realmente de verdade que foi alimentado o povo lá, né? Que estava escutando Jesus. É o que resulta, não menos claramente, do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual ele vincula em fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Então, era isso que ele estava querendo ensinar, o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não para ter o alimento que fenece, que desaparece, mas aquele que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, a gente começa a perceber que a verdadeira vida não é essa vida que a gente está vivendo agora, mas sim a vida espiritual. Essa é uma fase em que nos encontramos, uma oportunidade, como um aprendizado, para que a gente possa assim ter um resultado na vida espiritual. Então, isso é importante. Se a gente não tiver isso em mente, vai ficar muito difícil. Vai ficar realmente bastante difícil a gente, é, é, assim, investir no mundo espiritual, na vida espiritual. É interessante como a gente demora, ou então é resistente a ter, assim, essa percepção, essa certeza de que nós vivemos uma vida temporária. É como uma universidade, é como um colégio, é como tipo, segundo grau ou primeiro grau. A gente estuda, mas chega um momento que a gente sai da escola, a gente se forma, ou a gente abandona, não importa, mas essa escola não é a escola efetiva, eterna. Ou seja, a nossa vida aqui não é para sempre. É uma vida provisória, é uma vida temporária. Mas a vida espiritual, essa sim é a vida que nós vamos ter sempre conosco, porque somos imortais. Então, seguindo, esse alimento é sua palavra, que é o pão descido do céu e que dá vida ao mundo. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Então, foi aquilo que ele falou para a mulher no poço, né? Quando ele pediu para que ela servisse a água, né? Então, essa colocação de Jesus é muito importante. É um reforço de que é através dele que a gente vai progredir, que a gente vai evoluir. Porque senão nós vamos ficar aí estagnados. Chegamos onde chegamos e vai demorar muito para sair, né? Até que a gente aprenda. Mas essas distinções eram bastante sutis para as naturezas brutas que só compreendiam coisas tangíveis. Então, aqueles pescadores eram homens rudes, né? Como ele fala, né? Naturezas brutas. Então, precisa só de exemplo assim, palpável, tangível. O maná, o alimento que veio do céu, né? Que havia nutrido o corpo de seus ancestrais, era para eles o verdadeiro pão do céu. Aí estava o milagre. Então, eles acreditavam nisso. O povo, né, o judeu acredita que o pão veio do céu. Então, é uma coisa que desde aquela época já se falava, né, nesse milagre. Se, pois, o fato da multiplicação dos pães tivesse ocorrido materialmente, como esses mesmos homens, em proveito dos quais fora produzido poucos dias antes, teria sido tão pouco tocado para dizer a Jesus: que milagre, pois, fizestes, a fim de que
em vendo nós vos acreditemos, que fizesses de extraordinário. Então, o milagre, esse, não teria o mesmo efeito do que efetivamente fez. Nesse assim, né? Nesse contato com o pão espiritual, esse contato com esse conhecimento que buscavam, né? E realmente, uma mágica a gente esquece rapidinho, até que alguém faça uma mágica mais poderosa, mais impressionante. E esse milagre seria uma mágica. É que entendiam por milagre os prodígios que pediam os fariseus, ou seja, os sinais do céu, operados ao comando por por uma varinha de um mágico. Então era isso que se esperava dele, os fariseus, que ele fizesse mágica, né? O que fazia Jesus era bastante simples e não se afastava o suficiente das leis da natureza. Então, ele estava sempre de acordo com as leis da natureza. Não tinha nada de milagre. As curas não tinham um caráter bastante estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais significavam pouco para eles. Então, essas transformações, isso que não tem grandes modificações, impactos materiais, né? Se não for desse jeito, não faz, é, não fica fixado, não é entendido, não é aceito como realmente deveriam ser aceitos. É pouco para eles, né? Significava pouco para eles. Então, as coisas espirituais, as coisas materiais, sim, né? Essa sim dava mais impacto, né? O item 52. Jesus, isso aí agora é a tentação de Jesus. Essa é outra coisa também que como o entendimento equivocado faz com que a gente realmente entre numa polêmica aí, né? Imagina Jesus no nível em que ele se encontra espiritualmente falando, se ele ia ser tentado, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. O item 52. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo, depois sobre uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. De novo aí está sendo trocado aquilo que era espiritual pelo material. Então, tem uma colocação de Kardec, né, uma nota de número 193. A explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a esse assunto por um espírito. Então, Kardec achou por bem tirar isso, né, que normalmente estava na revista espírita, aí ele trouxe para para a Gênese, né? Item 53. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer compreender aos homens que a humanidade está sujeita a falir. Então, nessa colocação, nisso que foi falado, né, que foi colocado no Evangelho, era para mostrar a humanidade que está sujeita a falir, não Jesus, né? E que deva estar sempre em guarda contra as más inspirações, aquelas que a sua natureza fraca leva a ceder. E é isso mesmo, tanto que quando ele falou, orai e vigiai. Então, vigiar é isso, estar sempre atento, sempre em guarda contra as más inspirações. E isso acontece. Nós estamos num mundo onde, para que a gente dê um escorregão, é a coisa mais fácil do mundo. Quem quiser andar na linha, quem quiser andar de forma correta, é como nadar contra a corrente de um rio forte, caudaloso, né? Então, imagina um corredor de pessoas caminhando no sentido e a gente tentando desviar das pessoas para seguir num outro sentido. E esse corredor cheio de gente, apertado, né?
e a gente tentando ir para frente, para o lado oposto. É mais ou menos isso que é viver nesse mundo, ter uma experiência reencarnatória. Então, a natureza nossa é fraca, ainda é muito fraca, e podemos ceder, podemos falhar. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e é preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Por que ele fala isso? Né? Porque Jesus não tinha essa fraqueza que nós, como humanidade, temos. Né? Então, seguindo o que o Espírito faz dando a instrução, né? Como quereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, se submetesse por uns tempos, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o tenha detido por um tempo, o que daria a pensar que ele fosse ainda submisso a seu poder. Então, é inconcebível Jesus estar submisso ao demônio. Demônio é uma representação, né? É estar, assim, a favor ou concordando com as coisas erradas, né? Porque nós sabemos como espíritas, a gente sabe que o demônio não existe. Pode existir espírito muito mau, perverso, mas não é esse demônio que se notabilizou, né, pelo entendimento equivocado das Escrituras, né, do Novo Testamento, ou mesmo do Velho Testamento. Então, é, essa visão torta, errônea sobre o mal. Né? Ah, não, compreendais melhor os ensinamentos que vos tenham sido dados. O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem. Ninguém diz que viu Jesus sobre a montanha, nem sobre a cúpula do templo. Certamente esse teria sido um fato de natureza tal que se espalharia entre todas as pessoas, se isso fosse uma verdade. Mas não era. Isso é, de novo, é uma comparação. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis admitir que o espírito das trevas pudesse dizer a quem conheça a sua origem e seu poder: adora-me e eu te darei todos os reinos da terra. E isso é uma coisa certa. Para a gente fazer coisa errada, nós podemos ter um monte de coisa em troca, né? O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, se o demônio conhecia Jesus, né, sua proposição era uma falta de senso, porque ele sabia bem que seria repelido por aquele que vinha arruinar seu império sobre os homens. Que era isso que Jesus veio fazer. Veio mudar, né, a, assim, a nossa atitude, quer dizer, veio exemplificar para que mudássemos nossa atitude. E assim arruinaríamos o império do mal. Então, é basicamente isso. Compreendeis, pois, o sentido dessa parábola, porque é uma tal e qual a do filho pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem a essa voz íntima que grita sem cessar: tu podes ser mais do que és, tu podes possuir mais do que possuis, tu podes crer, ou desculpa, tu podes crescer, alcançar. Cede a voz da ambição e todos os teus votos estarão satisfeitos. Então, para a gente resistir a esses chamamentos, essas ofertas, nossa, é muito difícil. O mundo está aí oferecendo um monte de possibilidade, um monte de oportunidades para que a gente
faça coisa equivocada. E tem muito para satisfazer os nossos desejos, nossas paixões, nossas ambições, nosso orgulho. Isso tem de monte. Ela vos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, em dizendo as más aspirações: retira-te, Satã, se não dize, para trás tentação. Então, é uma forma figurada de chamar essas tentações, essas oportunidades, isso que pode pôr a nossa vida a perder, né? Que comparada com Satã, com tentação, o que seja. As duas outras parábolas que lembrei vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para repelir o demônio, sucumbiu às tentações. Então, ele está lembrando disso porque, né, muita gente sucumbe às tentações. Ela vos mostra, tem até, eu me lembrei agora de uma coisa que o Décio Iandro ele sempre fala nas palestras, quer dizer, ele já falou mais de uma vez, eu já estou dizendo que sempre, né, mas ele fala que não é a ocasião que faz o ladrão, é a ocasião que revela o ladrão. Ou seja, a pessoa já tem a tendência, já faz a coisa assim, tá esperando a oportunidade de fazer a coisa errada, ele faz. Então, aí revela a real condição dele, e não a, essa. Se ele for totalmente diferente disso, ou seja, for reto de caráter, né? Aí ele consegue resistir, mas se não, ele vai ceder, né? Então, a ocasião revela o ladrão, não é a ocasião faz o ladrão, ela revela o ladrão, e a gente pode ser, né? Então, ela vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão esperado. Essa é o do filho pródigo, né? Porque ele fala dos dois. Uma é do filho pródigo e a outra do bom samaritano. Elas, as parábolas, né, vos mostram o culpado, o dissidente, o homem rejeitado pelos seus irmãos, valendo melhor aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezam, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Então, quando a gente faz alguma coisa a favor dessa lei do amor, das leis morais, né, tudo, nós podemos ser taxados de bobos, né? Então, é isso que os homens, né, na visão dos homens, é o que a gente fala, não aproveitou nada. Então, a pessoa é como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada para os olhos da população em geral, né, da humanidade em geral. Pesai bem os ensinamentos dados nos evangelhos, saber distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado, e seus erros que vos tendes cegado durante tantos séculos esfacelar-se-ão, vai se reduzir a pó, né? Pouco a pouco, para fazer lugar à resplandecente luz da verdade. Essa mensagem foi dada no ano de 1862, em Bordeaux, né, na França, por João Evangelista. Então, era o espírito do apóstolo João quem fez essa colocação. Então, se a gente pegar esses que foram os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, depois apóstolos, a gente vê o quanto eles sofreram, com poucas exceções, João é uma delas, que não sofreu a perseguição dos homens, não foi morto pelos homens, o restante foi. Então, é muito difícil seguir esse caminho que os apóstolos seguiram, que os discípulos seguiram, que Jesus nos mostrou, né? Mostrou a eles e nos mostra através do Evangelho. Agora vem o item de número 54, que é o último que nós vamos ver na noite de hoje. Prodígios à morte de Jesus. Ora, depois da sexta hora do dia até a nona, toda a terra tornou-se coberta de trevas. Então, aí vem
né? Mas como é que pode? Sendo que naquela região o que menos tinha era nuvem, né? Mas vamos ver o que eles vão estar falando, né? Ao mesmo tempo, o véu do templo se dilacerava, ou dilacerara, em dois, desde cima até embaixo. A terra tremera, as pedras fenderam-se, os sepulcros se abriram e vários corpos dos santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de suas tumbas, após sua ressurreição, vieram para a Cidade Santa e foram vistos por várias pessoas. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51 a 53. O item de número 55, né, explica. É estranho que tais prodígios acontecendo no mesmo momento em que a atenção da cidade estava fixa no sepulcro de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenha sido notado, já que nenhum historiador fez menção dele. Então, o acontecimento maior era a crucificação, né? Então, não eram em coisas paralelas. Por isso que ele fala, nenhum historiador fez menção dele, né, disso, né? Então, seguindo, parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta pelas trevas durante 3 horas, em um país onde o céu está sempre de uma perfeita limpidez, tenha podido passar despercebido. Então, alguém devia ter comentado isso. Mas como é que acontece isso? Sendo que o céu está límpido, né? A duração dessa obscuridade está bem próxima da de um eclipse do Sol. E realmente, a gente que já viu o eclipse total, a gente vê, né? É quando a Lua ela fica entre o Sol e a Terra. E, claro, a distância que está o Sol de nós e a Lua de nós, a Lua é infinitamente não, é muito menor do que o disco solar. Mas quando ela passa bem na frente dele, ela eclipsa, ou seja, desaparece o Sol e a noite cai. Então, quem já viu isso, é uma coisa bonita de se ver, interessante, né? É assim, durante poucos minutos ela escurece a Terra. Então, isso é considerado aqui como possibilidade, mas Kardec explica que não seria possível. Nós vamos ver por quê, né? Então, vamos lá. A duração dessa obscuridade está bem próxima da de um eclipse do Sol, a obscuridade, né? Mas esse tipo de eclipse só se reproduz na lua nova. Por quê? Porque a lua nova é quando ela mostra o lado escuro para a gente. Quer dizer, não que o lado escuro, mas o lado que não tem luz. Porque a lua, ela tem o reflexo do sol. Então, como ela é nova, então toda a luminosidade dela está virada para o espaço e não para a gente. A lua cheia, sim, é o total reflexo da luz do sol virada para a gente, que nem um espelhinho no céu que reflete a luz do sol, né? Então, aqui ele está dizendo, né, que mas esse tipo de eclipse só se reproduz na lua nova. E a morte de Jesus ocorreu durante a lua cheia, dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscuramento do Sol pode também ser produzido pelas manchas que se nota em sua superfície. Então, é uma possibilidade, né? O obscurecimento do Sol, né? Então, o Sol tem manchas, né? E que a gente nota na superfície. E dependendo da quantidade dessas manchas, a luz se reduz, né? Em caso semelhante, a claridade da luz fica sensivelmente debilitada, mas jamais
ao ponto de produzir a escuridão e as trevas. Supondo-se que um fenômeno desse gênero tenha ocorrido nessa época, teria sido uma causa perfeitamente natural. Então, se acontecesse isso das manchas, ou é, das manchas do Sol, né? Então, podia ser normal. Vamos ver o que Kardec fala aqui nessa nota, né? 194. Há constantemente na superfície do Sol manchas fixas que seguem seu movimento de rotação e têm servido para determinar-lhe a duração. Então, através dela que a gente sabe a duração do Sol, né? Porque o Sol está girando, né? Sobre o seu próprio eixo. Mas essas manchas aumentam, por vezes, de número em extensão e em intensidade. E é então que se produz uma diminuição na luz e no calor. Esse aumento no número das manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e a posição relativa de certos planetas, o que lhe causa o retorno periódico. Então, a determinado tempo, a intensidade da luz ela reduz, né? A duração desse obscurecimento é muito variável. Por vezes, não é mais que 2 ou 3 horas. Mas em 535, houve um, né, que durou 14 meses. Né? Então, esse conhecimento a gente tem através da astronomia. Então, vamos seguir agora com a conclusão aqui dessas explicações aí, né? Quanto aos mortos ressuscitados, é possível que algumas pessoas tenham tido visões ou aparições, o que não é nada excepcional. Nós estudamos isso. Em muitos casos, médiuns veem isso. Então, alguma pessoa pode ter essa mediunidade, pode ter, por alguma circunstância, ter a visão do mundo espiritual, né? E aí ele pode ver como se fosse uma pessoa viva, porque está viva, só que naquele momento tornou visível, virou uma aparição, né? Mas como não se conhecia a causa desse fenômeno, afigurava-se que as aparições de indivíduos saíram do sepulcro. Então parecia que tinham saído lá do cemitério, lá do sepulcro, né? Onde estavam enterrados, né? Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte de seu mestre, sem dúvida, associaram esse fato com alguns outros, isolados, aos quais não teriam prestado nenhuma atenção em outra circunstância. Então, o momento era de muita emoção, e eles podem ter visto o que normalmente, numa situação normal, não teriam visto, e registraram isso nos evangelhos, né? Seria suficiente que um fragmento de rocha se soltasse nesse momento para que pessoas predispostas às maravilhas aí vissem um prodígio e que, amplificando o fato, tenham dito que as pedras se partiram. Então, de novo, né? Cai, né? Rola uma rocha, uma pedra, pronto, já aquilo tem um tom, né? Tem assim uma aura sobrenatural, né? Coisa que não é normal, e aí acontece, né? Como ele falou, esse prodígio acontece, essa maravilha, né? Jesus é grande por suas obras e não pelos quadros fantásticos dos quais um entusiasmo pouco esclarecido acreditou vê-lo envolvido. Então, tudo aquilo que Jesus fez, né, a grandiosidade das suas obras e também uma série de outras coisas para o conhecimento que ele tinha, por exemplo, as curas, então aquilo está mais assim para fazer a coisa natural, segundo leis naturais, do que fazer coisas fantásticas, número de mágicas, né? Que isso tem até demais, né, por aí. Então era isso que a gente tinha para ver hoje.
tratando aqui do tema, né, que a gente se propôs hoje a estudar, dando continuidade, né, a esse nosso estudo. Então, fica aqui o nosso estudo. Eu agradeço muito quem esteve conosco nessa gravação e que nós possamos nos ver na semana que vem, na próxima sessão de estudos. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos.